Olá, meninas. Podcast hoje super especial. A pedidos, esse podcast foi uma encomenda de um grupo de empretecos, eu e Denise, que eu vou apresentar daqui a pouco para vocês. Muitas de vocês já a conhecem, mas a gente estava numa turma de empretec e aí eles falaram: "Por que que você nunca foi no podcast da Liana?" Ela tem uma agenda, né, muito comprometida, mas a pedidos estou aqui hoje com ela. Então, Denise, muito bem-vinda. Muito mais do que, né, uma profissional de destaque, né, minha amiga. Então, fico muito feliz de estar aqui com você. Mas, para quem não sabe ainda, Denise Lemos é mineira, de Governador Valadares. Ela é psicóloga, formada em psicologia. Ela é mestre pela FUCAP na área de administração estratégica. Se eu tiver errado, você me corrige. Ela é master em programação neurolinguística, master em psicologia positiva e muito mais. Formação em coach, formação em mentoria. Ela é uma ávida por conhecimento, por ferramentas, e junto com a Miriam, as duas estão à frente da Froneses, uma empresa que tem um destaque no mercado em algumas áreas, atende grandes empresas, e o Sebrae também, né, como nós duas parceiras lá no Empretec, no Lidere e outros projetos. E hoje, aqui, a gente estava conversando antes sobre o que que a gente vai, né, falar, o que que a gente vai trazer para essas empreendedoras, para essas executivas. A gente escolheu um assunto que ela, né, não só conhece, mas ela utiliza em atendimentos, em consultorias, em contratos, que é a parte de recrutamento e seleção. Mas daqui a pouco a gente entra no assunto que eu queria que você, né, desse as boas-vindas para as meninas. Bom, boas-vindas. Estou muito feliz. Obrigada, Liana, pelo convite. É um prazer estar com você sempre, né? E a gente se sente muito à vontade mesmo. Eu realmente, assim, uma área que eu gosto de recrutamento e seleção, mas hoje eu atuo muito mais com mentoria de recrutamento e seleção. Já deixei de fazer, né, o processo e hoje eu atuo mais nas empresas, orientando líderes, orientando pessoas que trabalham com gestão de pessoas, né, que, para poder fazer um recrutamento e uma seleção de uma forma mais adequada, né? Perfeito. Que é, né, um dos elementos chave dentro do processo da construção de uma equipe de alto desempenho, né? Selecionar com critérios para que essas pessoas embarquem. Não é suficiente, depois tem dever de casa, mas esse papel que você faz é um papel muito importante. Essa sua trajetória aí, que começou fazendo e hoje instrui as pessoas na melhor maneira, né, de estar conduzindo isso. É exatamente isso que eu vou querer que você traga para as meninas, algumas dicas, né? Algumas questões que você vê dentro, né, da sua experiência como sendo chave, né? Como sendo elementos importantes, porque a gente em sala, seja em Pretec, seja no Lidere, a gente volta e meia se depara com empresários, empreendedores, trazendo a grande dificuldade de ter uma equipe boa. E eu sei que muitas das vezes você faz perguntas-chave ali, perguntas poderosas, e eles acabam tomando, né, a consciência de que não estão fazendo a melhor forma, né? Muitas das vezes ainda continua fazendo só a construção de análise curricular, enfim. Eu sei que você traz aspectos comportamentais excelentes. Muitas histórias, inclusive, que eu sei que você já trouxe ali, né, que fazem com que a escolha possa ser uma escolha mais assertiva. Mas você, dentro, né, da sua trajetória, você passou muito tempo em alguns ambientes que eu acho que te contribuíram aí para ser essa potência toda na área de liderança, na área de pessoas e de equipes, né? Você veio para cá muito nova, né? Sim, eu vim recém-formada de Belo Horizonte, né? Aham. Eu fiz psicologia na PUC e eu tive um privilégio, né, de fazer vários cursos. Então, quando eu cheguei aqui, eu já estava num nível um pouco mais avançado do que as pessoas recém-formadas, né?
Aí eu tive o privilégio de trabalhar no GAP, Uhum. com a Vânia Reis, que é uma Sim, referência, né? sim. E aí lá eu tive todo o meu aprendizado, depois eu trabalhei na Cezam, trabalhei no Grupo COSE, no Grupo Sotacílio COSE, e ali eu adquiri muita velocidade na questão de fazer o recrutamento e seleção, até o dia que eu decidi abrir a minha empresa e aí ser uma consultora. Só que eu antes já me comportava como consultora nesse trabalho em que eu trabalhava na área eu gerenciava, coordenava uma área de recrutamento, seleção e treinamento. E foi ali que eu adquiri muita experiência, eu vi o que estava certo, o que não dava. E assim, é interessante, Liana, que eu tive uma experiência tanto dentro da empresa, porque eu recomendava ou não aquele candidato, e depois eu tinha que lidar no dia a dia com aquele empregado, se tivesse dado certo ou não. E também trabalhei prestando serviço às empresas. Então, acho que essa minha experiência de estar dentro de uma empresa, fazendo recrutamento e seleção, e depois acompanhar, né, o desenvolvimento das pessoas, foi muito interessante. Na época, a gente até fez uma pesquisa, nós mapeamos, era uma coisa inédita na época, né, onde a gente mapeava quais eram os melhores por exemplo, vendedores. Uhum. Nós mapeamos os melhores vendedores, identificamos o perfil deles, e aí falamos, bom, é esse que a gente precisa procurar. E na época contratamos pessoas absolutamente, foi uma experiência maravilhosa, absolutamente sem experiência nenhuma. Foi nessa época que o Amarildo, lá no consórcio, ele surgiu na Sim, equipe. sim, sim. Hoje eu tenho grandes amigos, todos donos de empresa, os gerentes, diretores em várias empresas, pessoas que foram Sim. contratadas nessa circunstância. Porque uma coisa que eu observo muito muitas empresas contratam pelo currículo, pela Uhum. capacidade técnica, mas demitem pelo comportamento. E aí, como medir o comportamento? Já estudei várias ferramentas, é, inventários de personalidade, todos eles são válidos. Hoje temos ferramentas poderosas, né? Mas só isso não basta, né? Ainda outro dia, uma grande empresa, né? Uma diretora de uma grande empresa falou, Denise, eu não quero mais errar, né? Eu quero acertar. E aí a gente entende que a entrevista comportamental ela é muito válida, né? Então tem várias ferramentas que os institutos de psicologia, né, aplicam, testes psicológicos, teste por exemplo, se a pessoa adere à cultura ou não, sabia disso? Uhum. Que tem, né, o fit cultural, que chama, para ver se a pessoa é aderente àquela cultura da empresa ou não, porque tem empresas, ainda mais com essa geração nova que está vindo, né? Muitas vezes é uma empresa familiar, muitas vezes é uma empresa um pouco mais autocrática. Então, isso tudo faz diferença, porque é uma escolha mútua. Sim. Tanto o candidato escolhe a empresa, quanto a empresa escolhe o candidato. E assim, um dos erros que eu acho que as pessoas cometem muito numa entrevista é fazer aquelas perguntas Tradicionais, né? tradicionais, o que você faria? Olha, todos nós, numa Idealiza. situação hipotética, nós faríamos Conquistamos o coisas mundo. maravilhosas, né? Mas é importante, nessa entrevista comportamental, você, por exemplo, se você quer saber se a pessoa é inovadora, aí você pergunta qual foi o projeto que você apresentou na empresa, na última empresa que você trabalhou de inovação e que revolucionou. Ou nunca trabalhou. Você deve estar se perguntando, né? E uma Uhum. pessoa que nunca trabalhou, mas ela de algum grupo ela participou. Então aí você já identifica assim, olha, que grupos lá na escola, qual foi a sugestão que você deu e que as pessoas acharam que aquilo estava fora do comum, É né? até trabalho voluntário, né? Também é Sim, fonte de desenvolvimento de comportamentos favoráveis dentro do mundo sim, você corporativo. pode avaliar a criatividade, Sim. você pode avaliar a liderança, independente se ele já foi líder ou não. Uhum. Outra coisa muito importante hoje é a capacidade da pessoa de suportar frustrações e pressões. Como que a pessoa lida com A isso? antifragilidade, né? É, né? Então, como é que ela lida com isso? Ou como
porque ela trabalhou isso numa situação que ela vivenciou. Uhum. E você sabe de uma coisa que eu aprendi? Muitas vezes, na hora que você vai pesquisar como é que a pessoa se comportou, muitas vezes a pessoa não se comportou bem. Mas o fato dela ter tido um aprendizado naquela situação já é positivo. Entendi. Vamos supor, né? Eu estou fazendo uma entrevista com você e pergunto, me fala uma situação que você teve que lidar com pressão. E você me conta um erro que você teve. E você avalia que aquilo foi um erro. Eu considero isso extremamente positivo. Outra coisa muito importante, Liana, é que muitas vezes as pessoas fazem julgamentos. Eu lembro uma vez, posso passar a tarde toda te contando aqui, né? Muito caos. Eu lembro que a gente precisava contratar uma estagiária. E aí, essa menina que apareceu era uma moça que tinha uma condição financeira excelente, os pais tinham uma condição financeira excelente. E eu lembro que uma menina que trabalhava comigo falou assim: ah, não, essa Patricinha, Denise, você não vai contratar. Eu falei: eu não quero olhar se uma pessoa é patricinha, se não é patricinha, isso eu não posso julgar, Uhum. né? Até mesmo porque eu não tive grandes dificuldades financeiras na vida e nem por isso deixei de lutar por tudo aquilo que eu precisava lutar, porque sempre tive meus objetivos. Então, você não pode julgar, ou porque uma pessoa necessita, no seu julgamento que ela precisa trabalhar, que ela vai se dedicar. E se no seu julgamento aquela pessoa não precisa trabalhar, que ela não vai se dedicar. Então, assim, é uma situação de caso a caso. E outro dia eu estava até conversando com uma profissional, né? Falei: bom, hoje, quando a gente pede, por exemplo, faz um estudo de caso. Uhum. Você vai contratar um líder, um CEO, e aí você dá um estudo de caso para ele. Com a inteligência artificial, qualquer pessoa faz um estudo de caso maravilhoso. Sim. Tudo bem? Tá. E aí, como é que eu vou diferenciar A do B? Na hora que ele vai fazer um pitch. Uhum. Porque se a pessoa só foi na inteligência artificial e virou, e foi um papagaio, né? Reproduziu ali. Reproduziu aquilo, ela não vai saber defender suas ideias. Uhum. Então, um líder tem que saber defender, mesmo que o projeto seja desenvolvido pela inteligência artificial, ele precisa saber ter alma para poder defender aquele projeto e ter consistência, né? Porque a inteligência artificial ela não nos fornece tudo. Eu já fiz várias situações em que eu consultei a inteligência artificial e identifiquei erros, Erros. ou, né, às Uhum. vezes um equívoco teórico ou Sim. prático daquela situação. Então, não é considerar aquilo como uma verdade absoluta. Então, eu entendo que hoje a questão muito importante é o comportamento mesmo. É você ter condição de identificar, né, Uhum. o brilho nos olhos, a garra, a persistência. Eu lembro quando eu contratava vendedores, né? E eu falava assim: me vende qualquer coisa que está aqui nessa sala. E eu não observava nada a respeito da técnica. Eu via que algumas pessoas erravam demais na técnica, né? Uhum. Porque tem toda uma técnica para Técnica você você vender. treina. Eu só observava se ela tinha garra, se ela não largava o osso, né? Que é uma boa vendedora, né? Outra coisa, como é que você percebe se uma pessoa tem ambição? Você pergunta qual que é a sua pretensão salarial. Se a pretensão salarial for exatamente o valor da despesa dela, essa pessoa Não vai querer não vai querer, né? Interessante, são performar. pequenos Aham. detalhes, né, que a gente pode, né, trabalhar. Eu lembro que uma vez um diretor de uma empresa, ele estava me falando: olha, sabe fulano? Eu falei: sim, numa cidade interior, né? Uhum. Ele é o braço direito de um dos homens mais poderosos dessa cidade. E você sabe onde ele contratou? Num restaurante. Ele era garçom do restaurante. O dono do restaurante estava lá no caixa, de cara fechada, não sabia lidar com os clientes.
e o restaurante cheio, e o garçom parecia um polvo. Eu lembro direitinho dessa comparação. O garçom parecia um polvo. E esse empresário virou e falou assim: eu quero contratar uma pessoa que seja melhor do que eu. Proatividade, né? Interesse pelo Proatividade, interesse, resultado. investiu nesse rapaz, né? Faculdade, pós-graduação, e hoje ele é o CEO da empresa, muito bem-sucedido. Então, assim, isso hoje é um fator primordial, até mesmo com os processos automatizados. Uhum. O que você acredita que vai eh, precisar do ser humano? Ser humano. O diferencial da gente é, né? Ser humano. Isso, Porque a questão do como fazer, a questão da eficiência, muitas das vezes é conseguida por meio da ferramenta, né? Mas o relacionamento ali, essa questão é o que faz a nossa diferença, né? A gente trabalha, né, com isso. grupos, a gente sabe, né, que a conexão é aquela coisa mesmo da verdade presente e que contamina, né? Então, realmente, a grande diferença é a capacidade que a gente tem, né, de ser. Isso, capacidade de tomar decisão, de correr risco, Sim, de não desistir, de sim, saber, de ter empatia com as pessoas, sim. de saber lidar com o outro, de saber trabalhar em De equipe. lidar consigo, né? Ter a A gestão inteligência das emocional, emoções. inteligência emocional. É. Assim, hoje eu acredito que a inteligência emocional ela vai superar muito a cognitiva, Uhum, né? Porque conhecimento, Eliana, nós duas somos duas pessoas bastante estudiosas, né? sim. Eu enxergo você assim e eu tenho certeza que você me enxerga assim. Mas daqui a pouco, e não vai demorar muito, nós vamos poder colocar um chipzinho. E chup. Eu já sei tudo sobre engenharia, Uh! não é? Aham. Eu acho que a questão teórica, eu enxergo o futuro assim muito. Existem muitas situações que não vai precisar de gastar tanto esforço, Sim. né? E o grande investimento é nesse fortalecimento do autoconhecimento, né? E Isso. também de trabalhar melhor a gestão das emoções, né? Eu sei, uma vez a gente trabalhou junto, você desenvolveu um material, depois disponibilizou, aliás, você faz isso de uma forma sempre muito intensa e isso é muito bom. São poucas as pessoas, né, que têm a coragem de fazer isso e essa disponibilidade. Muita gente acha que garantindo e mantendo aquilo para si vai ser suficiente para ter espaço no mercado. Você é o contrário, você desenvolve e compartilha. Sempre compartilhou tudo, né? Eu compartilho, É, sabe por quê, Eliana? Porque aí você vai procurar fazer melhor e vai trazer para mim, eu vou aprender com você. e assim, o jeito de cada um ao aplicar é que é o diferencial da É, pessoa. Mas eu me lembro do material que você fez, um quilômetro. Foi o quilômetro 5. 5, né? Que você trabalhava ali aquela questão das emoções, né? A melhor maneira de eu dar sentido, né, à emoção, pra eu olhar o que é o significado da emoção. Eu me lembro de um quadrinho, tinham 4 partes, né? E eu achei muito interessante, uma forma simples, e os exemplos que você trazia, porque além do slide, eu ainda compartilho o script, tá, gente? Então, que faziam todo sentido, né? E é exatamente essa educação, né, que a gente precisa desenvolver dentro das equipes. E isso também como um elemento de análise, né, no processo, né, de entrada de novos. Apesar de que hoje, né, Denise, existe uma questão que tem afligido muitos empresários, que é a dificuldade de ter disponibilidade de pessoas para fazer análise. A falta de mão de obra, né, o apagão aí, né, que o pessoal fala da mão de obra, isso tem trazido também um pouco mais de complexidade no processo, né? Não tem disponibilidade como selecionar, né? assim, né, existe uma máxima, né, que 10 se você recruta 10 pessoas, faz um funil e chega no final, você tem 3 opções para você escolher.
eu tenho conversado com muitos empresários, eles não têm essa quantidade, assim, quantidade. né, para fazer esse filtro, Sim, esse funil de sim. você falar, eu tenho 3 opções. Por isso que a seleção no comportamento é importantíssima, né? O caráter, né? Você vai ali, traz e Isso, treina, e é, investe, vai ter que é. investir, né? E muitas empresas estão fazendo o contrário, tá? Ao invés de analisar o currículo, analise primeiro a parte comportamental. As grandes empresas estão valorizando muito mais a parte comportamental do que o currículo. Porque, e a outra coisa também, sabe, Liana, que eu observo que é um erro muito grande. Muitas vezes as empresas contratam, se apaixonam por aquela pessoa, porque ela se vende muito bem. Uhum, Tem isso, né? tem. Se vende muito bem, e aí fala, não, ela vai sozinha se desenvolver. Uhum. Mas a seleção, na minha opinião, ela deve continuar, no mínimo, a vida toda do empregado, ou do funcionário, do colaborador, dentro da empresa. As Porque novas oportunidades internas, né? isso, né? Então, principalmente nos 3 primeiros meses, você continua fazendo a seleção, Sim. né? Porque eh, as atitudes das pessoas acabam aparecendo Uhum. naqueles 3 primeiros meses. Ninguém consegue ficar com uma fachada mais de 3 meses, né? Então, Uhum. ou durante 3 meses. E se a pessoa não apresenta as atitudes que você espera dela durante esses 3 meses, não vai ser depois, não. É verdade. Tem tem aspectos que não são treináveis e tem outras situações que são treináveis. Então você tem que. E outra coisa importante, qual o tempo que você tem, que você precisa da resposta? Se você precisa de uma resposta rápida, você vai precisar de pessoas com essa e aquela característica, né? Ainda ontem eu estava fazendo uma entrevista, né, por um Empretec, Uhum. né? E a pessoa, né, se identificou e tal, e ele falou: eu fui lançado num desafio que eu nem sabia por onde começar. Mas ele teve persistência, ele estabeleceu meta, ele Buscou planejou, buscou informações. informação. Então, ele Uhum. tem atitude. Uhum. Então, e ele deu uma resposta muito rápida para a empresa. Então, essa pessoa que as pessoas estão procurando. E você Vale ouro, sabe, né? Um profissional um desse. profissional desse vale ouro, né? Sim. E a outra coisa, a pessoa ter metas na vida, né? Senão, que- eu costumo usar uma expressão, você sabe, você conhece bem ela, né? Ah, É aquela pessoa que fala assim, vai dar 6, mas não dá 7. Quer dizer, ah, nem sabe por que que ela acordou, é. né? Então, se se tem uma pessoa que ela sabe exatamente o que que ela quer. E tem outra coisa também. Muitas vezes o empresário, né, quer que a pessoa fique ali. Eu quero uma pessoa que fique 10 anos na minha empresa. Isso não existe mais. Sim. Eu acho o seguinte: se a pessoa ficar na sua empresa 1 ano e produzir muito, valeu a pena. Sim. Ela deixa rastro, ela treina outras pessoas, ela dá um modelo de liderança, ela dá um modelo de eficiência. Então, assim, é lucro. Não é, poxa, uma pessoa tem um espírito empreendedor e vai sair da minha empresa. Não. É, Se ela sair, e eu acho e interessante. deixar boas entregas já valeu, né? Eu lembro de uma empresa que tinha uma gerente que ela era um celeiro de mão de obra qualificada. Uhum. Aí até teve um dia que ela falou assim, Denise, o pessoal fica aqui 1 ano, depois vai para Voa. Grefe. Que aconteceu? Começou a acontecer na cidade. As boas pessoas queriam trabalhar com ela. E eu Porque se mostrei isso para preparavam ela. para ir Isso. para. Porque na hora que você vê que você existe a possibilidade que aquela empresa, quem entra lá, consegue outras coisas melhor, não tem uma forma de seleção melhor do que essa. É, e você está falando uma coisa que está me fazendo pensar, se a gente considerar, né, essa geração mais nova que tem essa perspectiva de querer novos desafios, novos espaços, qualidade de vida, enfim, isso traz
para o empreendedor, para o corporativo, uma mudança no modelo de negócio. Quem sabe o negócio precisa já ser pensado dentro desses ciclos. E isso é o grande desafio, porque para esses ciclos continuarem sem ter ruptura, é justamente quem está e treinar quem vai entrar, já sabendo que quem está em algum momento, né, está com um projeto de sair. Então, isso também muda a mentalidade por parte da liderança, né, do empreendedor, de entender isso como favorável, né? Isso, e tem mais. Se você quer uma pessoa com iniciativa, com ambição, tarará, essa pessoa não vai se adaptar a uma empresa que o empresário, ah, não, para mim tá bom, não quero crescer. Não fica. Sim. Porque se ele não quer crescer, a pessoa que quer crescer não quer, Uhum. né, ter essa possibilidade. Olha, eu já vi muitos erros. E não dá para o empresário pensar que essa pessoa vai ter atitudes favoráveis de proatividade e tal dentro da empresa e não vai ter dentro da vida dele, né? É uma pessoa que tem um perfil que, independente se é no trabalho, na vida, na carreira, vai ter, né, os mesmos comportamentos, né? Isso. Então, É, ninguém amarra pé de ninguém hoje em dia. não, não amarra. Então, assim, são várias coisas, né? O processo de seleção, ele não é um processo estanque, assim, Sim, tá? Então, é só entrevista e aí já coloquei para dentro. Como é que você recebe a pessoa na empresa? Que eu acho que também é um grande erro, isso faz parte do processo de sim. seleção, né? A pessoa ser bem informada. Assim, um erro grande. A pessoa vai lá, vai fazer a entrevista, aí o empresário vai lá e fica falando da empresa dele, fala da empresa dele, e o tempo que ele tem para perguntar sobre a pessoa é desse tamaninho. É o contrário, é o momento que ele pode dar uma ideia geral e é importante que o candidato já tenha se informado sobre a empresa. Mostra também um comportamento de Modo interesse, de né? Busca de interesse. Então, informações. assim, eu sei que empresa que eu estou entrando, qual a cultura da empresa, já olhei o site, já olhei o Instagram. Então, isso aí já diz muito sobre o candidato, Sim. né, ao emprego. E a outra coisa, aí você tem mais que perguntar, né? Então, pergunta, procura saber. A outra coisa, tá, você precisa identificar os pontos fortes e os pontos de melhoria da pessoa. Uhum. Se você só identifica pontos fortes, o que vai acontecer? Você vai jogar a pessoa, é jogar mesmo, É, dentro do trabalho. e achar que está tudo dominado para Tudo começar dominado. a Não gerar existe, não resultado. existe. Eu Não. não sou perfeita, você não é perfeita, não existe profissional perfeito. E existe a questão que ele vem de uma outra cultura ou nunca trabalhou. Então, assim, o grande erro, muitas vezes, é não acompanhar, não dar um treinamento de integração, não mostrar o que que é. Aí, depois de contratado, né, não mostrar o que que a empresa é, o que que a empresa espera dele, né? Ter uma boa definição do que é que ele tem que fazer, qual que é o nível de responsabilidade que ele tem. Quais E, são os indicadores, os, né, é, de é, desempenho? Qual é o esperado das entregas? o que que eu espero de você? É. Você Eu. sabe que o grande problema de qualquer relacionamento, seja ele profissional ou pessoal, são as expectativas É. que a gente tem a respeito das pessoas. Muitas vezes a decepção, ela vem porque existe uma expectativa grande, essa expectativa não é atendida. Então, por isso, que isso precisa ficar bem claro. E a expectativa não revelada também pode levar à frustração ou essa falta de comunicação no início do combinado gera duas partes insatisfeitas, né? Quando você fala isso, eu costumo dizer que todas as vezes quando alguém chega, né, e você já ouviu falar isso algumas vezes lá no Empretec, no Lidere, quando alguém chega contratado, bem selecionado, que seja, no primeiro dia de trabalho, aquela pessoa é incompetente. É um incompetente temporário, porque ainda não viveu aqueles processos, aquelas conexões, ainda não viveu aquela cultura. Pode ter o melhor currículo, pode ter um conjunto de comportamentos muito favoráveis, mas aquela ambiência ainda precisa ser entendida. Então, como ele ainda não entende, ele está incompetente temporariamente. E aí entra esse papel, né, da liderança, do gestor em estar conduzindo, né, a chegada, estar dando as informações,
porque senão alguém que chega muito empolgado pode daqui a pouco se desmotivar, Isso. né? Lá no Lidere, né, os S, sai do S2 e vai pro S1. Isso Quem fez Lidere sabe do que a gente está falando. Se não fez, faça. Aliás, né, nós teremos uma turma. Uma turma agora em setembro, eu e Denise estaremos com uma turma. Só procurar o site do Sebrae, viu, gente? E lá tem um assessment maravilhoso que faz parte, né, que é o Facet. Nós duas fomos credenciadas, aplicamos o Facet, né, não só no Lidere, mas você também e eu podemos, né, nos nossos trabalhos para as outras empresas, e isso é uma ferramenta de perfil de personalidade bastante potente. E você sabe o que eu acho interessante nessa ferramenta? Porque ela, inclusive, ensina como o líder deve lidar com determinado tipo de pessoa, com pessoas que ele tem mais facilidade, pessoas que ele tem menos, e como que ele deve se portar. Eu acho fantástico. Então, assim, muitas vezes falta isso, né? E tem uma outra coisa, quando nós estamos falando de expectativa, é que muitas vezes o empresário, a pessoa que vai contratar, ele quer arrumar uma xerox dele mesmo. Ixi. Só gosta de alguém que seja figurinha, né, duplicada. Repetida não completa álbum. Não completa álbum, né? A gente brinca muito com isso. Então, aí fica difícil, né? Sim. Porque se quer inovar dentro da empresa dele, tem que aprender a lidar com as diferenças. Sim. É diferente de você contratar uma pessoa que tem valores muito distanciados dos valores da empresa. Sim. Nós não estamos falando de valores, nós estamos falando de jeito de fazer, né? Porque não se consegue resultado diferente fazendo do mesmo jeito. Sim. Então, o líder dá essa liberdade, essa autonomia a partir do momento que ele treina a pessoa, que ele investe, né? Identifica onde que estão os prós, os contras, o que é que dá para trabalhar. Você sabe, todo comportamento, ele é trabalhável. Uhum. Se nós não acreditássemos nisso, nós não estaríamos ministrando o Empretec, que é uma coisa que a gente acredita mesmo. E nós já vimos muitas transformações, muitas mudanças. Nas pessoas e na gente mesmo. Lógico, né? A gente tem que ser coerente com aquilo que a gente ensina. Eu tenho, assim, certeza absoluta que tudo que eu falo ali no treinamento, eu pratico. Né? E é só enxergar e saber que o meu comportamento é o mesmo. Então, isso é importante na hora que você vai fazer uma contratação, né? Você vê se os valores da pessoa. Eu me lembro uma vez você contou que você estava auxiliando uma empresária e estava junto dela, acho que estava instrumentalizando, ela devia estar nesse processo aí da mentoria. Eu estava e que vocês receberam uma pessoa e você fez uma pergunta, né? E essa pessoa trouxe uma história do marido. E aí, em função da resposta dada, você, sinal de alerta que existiam ali alguns comportamentos antiéticos dela, né, que a empresária não tinha se atentado. Não, né? Porque assim, ela estava fazendo um relato do marido com um comportamento antiético. Sim. E aí eu falei... E valorizando a escolha do marido. Eu falei, qual a sua opinião sobre isso? Eu acho que ele está certo. Aí eu já olhei para a empresária e falei assim, para mim a entrevista está encerrada. Não tem mais o que discutir com ela. Porque você não ensina ética para as pessoas. Né? É muito importante uma empresa ter o seu código de ética. Que eu acho que é outra coisa, sabe? Que muitas vezes a gente não encontra, né? Principalmente em pequenas empresas, essa parte de valores organizacionais, código de ética, eles não se atentam do quão são importantes esses elementos ali na construção da cultura, né? Olha, eu lembro uma vez que me contrataram para fazer um trabalho que era fazer um manual para os colaboradores e para os líderes. E eu falei, eu não vou fazer, porque fica muito fácil fazer, só usar a inteligência artificial, tem pronto. Eu falei, nós vamos construir juntos. Foram várias reuniões. E ali eu dei todo o treinamento para os líderes e todo o treinamento para os colaboradores. Eles construíram o código de ética, eles construíram os valores. Olha,
Só para você ter uma ideia, não era esse o objetivo. Uhum. Mas sabe o que aconteceu? O faturamento triplicou. Porque as pessoas começaram a entender por que elas estavam ali, né? Concordaram com aquilo. Então, você sabe como é que é, né? Às vezes, se uma pessoa é empresária, chega e fala assim, a partir de agora tem que ser assim, assim, assim. O ser humano tende a ser reativo. Sim. Isso você sabe, Sim. né? Que se eu não tenho um controle emocional, ou não tenho uma inteligência emocional, e nem todo mundo tem, né? A primeira coisa, vai lá no meu cérebro primitivo, é o quê? Reação de defesa. Quando eu me sinto atacado, é defesa. E uma das defesas é a negação. Isso Uhum. não serve para mim. Isso é um dos mecanismos de Uhum. defesa. Nós temos vários, né? Sim. Mas é um. E aí, como é que fica? Aí eu começo a minar e minar e... Como é que fala? Corta. Corta. Como é que é a palavra? Sabotar. Volta lá. Então, volta lá. Então, Então, existe o perigo se eu não faço um código de ética, não faço um manual de procedimentos participativo, as pessoas podem sabotar, uhum. E aí o né? engajamento Não existe não existe. engajamento. Porque, na Sim. verdade, né, você faz um processo seletivo para ter pessoas engajadas, para ter pessoas comprometidas e tal. Então, assim, é aí que eu falo, né, Liana? O processo seletivo, ele tem a entrevista, tem os 3 meses de experiência, e ele tem que ser contínuo. E aí é que entra essa metodologia que vocês têm na Froneses, né? Que é da cultura, né? Eu sei que você faz muito trabalho, já foi até lá para o norte do país, para trabalhar grupos, cooperativas, né? Porque a cultura precisa ser fortalecida, né? Assim, é interessante esse trabalho, né, de diagnóstico de cultura, porque a gente trabalha o seguinte: cultura atual e cultura ideal. E Uhum. já identificamos muitas situações que. E a gente compara, né, os colaboradores, os líderes, os diretores e tal. Então, muitas vezes, o desejo dos colaboradores é assim, uma cultura muito mais participativa, uma cultura onde há uma melhoria muito maior de produtividade, pedem os procedimentos. Uhum. Por incrível que pareça, nenhuma das empresas que nós fizemos o diagnóstico de cultura, as pessoas falaram de dinheiro. Você acredita? Reclamaram de salário. Também, né, uma empresa que contrata um diagnóstico de cultura, ela já está num patamar Sim. assim Uhum. bom, né, de desenvolvimento, é uma empresa que quer se enxergar. Sim. Porque também tem isso, né, Liana? O empresário, o empreendedor, ele chega num ponto e fala assim, peraí, eu já fui até onde eu enxergava. Eu preciso, às vezes, contratar um consultor com outro olhar, Sim. né, que me faz enxergar algo que eu não estou enxergando. Então, tem alguma coisa que está faltando. E eu acho assim, né, que a partir do momento que chega num determinado nível financeiro mesmo, né, a empresa tem resultado, mas não pode ser um resultado a qualquer custo, né? Então começa a haver uma demanda do próprio, né, líder e a própria equipe por um espaço aonde, né, seja mais do que só produzir, só trabalhar, né? Tem que ser um ambiente onde as pessoas se sintam parte, né, e tenham vínculo com propósitos, se sintam aproveitadas no seu potencial, que essa cultura mais participativa. E eu me lembro, eu não tenho os nomes, mas você falava para mim qual era Hércules, não sei o que, tinha uns nomes assim, né? Essa Apolo, metodologia era muito fundamentada naquele livro, né, que chama Os Deuses da isso, eu me Administração. lembro disso. Que aí, né, tem o É, autocrático, aquela empresa.
Tem que ter um Aham, nome de uma mulher, né? Que é aham, Atena, é aham. onde tem as coisas funcionam em cadeia, Sim. né? E me chamou bastante atenção, né, quando você estava uma vez fazendo, né, acho que a construção de um diagnóstico, até Felipe estava junto, né, a saudade Felipe. Eu tive contato com os nomes, mas só isso. E eu ouço de você, né, realmente o resultado. Quando você volta né, das aplicações e você compartilha, né, sempre as coisas comigo, eu fico bastante feliz em saber que existem, né, essas metodologias que podem fazer que a construção desses espaços seja recheado de uma cultura, né, mais onde as pessoas se sintam ali parte, né? Isso, e assim muda muito, sabe? Porque uma coisa é você fazer um diagnóstico, Uhum. a outra coisa é você fazer um diagnóstico participativo, que a gente faz com o grupo focal, e a gente só aceita fazer o diagnóstico se tiver a fase da elaboração do plano de ação junto com os colaboradores. Nós só Interessante. aceitamos. E a Aham. gente faz isso, você sabe, né? Aham. Usando a metodologia do Do Lego. Lego, sim. Fica Agora que eu estou fantástico. trabalhando com Lego lá no Lidere, né? Essa mulher já trabalha com Lego tem uns 8 anos, né? Eu sei que Tem você tem uma mala enorme, enfim. um Então, patrimônio. é, ali tem um valor bem, porque o Lego é um investimento que é feito, né? Isso. E você sempre fez esse investimento aí dentro da sua trajetória. Então, nossa, ó, passou tão rapidinho, ó, 40 minutos, você falou assim, não, é uma meia hora, você já deu 40 minutos. Sério? Mas assim, quero trazer para você, né, empreendedora, para você que é executiva, né, a ciência, para quem não conhecia ainda, é a minha amiga Denise Lemos, essa profissional, assim, né, no nível lá top das galáxias, que existe todo, né, um suporte possível desde o processo, né, de mentorar os profissionais para melhor selecionarem, né, para estar fortalecendo as competências de liderança desses profissionais também ao longo da gestão, né, de estar construindo ali espaços para alinhamento de uma cultura, né, mais favorável. Então, quem quiser saber mais de você, quem quiser te encontrar, né, além no Empretec de vez em quando, no Lidere de vez em quando, passa para as meninas, para os telespectadores ali também, os nossos seguidores. Como é que se encontra a Denise Lemos? Bom, meu Instagram é Denise com S, R Lemos, né? Meu celular é 27 99277 2040. Também eu e Liana, a gente vive juntas, né? É Sim. só também falar com a Liana, falar comigo. E realmente foi um prazer, tá, Liana? Eu quero te agradecer, muita gratidão. Fiquei muito honrada de você me chamar Eu aqui. que tô felizona. Tem gente que tá assistindo agora e vai se lembrar do pedido que eles fizeram no último dia do Empretec, ó. Pedido feito, meta cumprida. Eu dou a minha palavra e eu cumpro, né? Não é isso? Nós duas, né? É. Você também deu a sua palavra. Mas, assim, eu só quero finalizar, gente, falar que o processo de seleção para você que é empresária, que é empresário, ele é um processo que não termina. O tempo inteiro você deve avaliar o seu colaborador e falar: ele está produzindo, não está produzindo? Qual é a questão que eu tenho que corrigir, né? Porque todos nós, seres humanos, como é que está a motivação dessa pessoa? Está engajada? O que está faltando? Então, fazer um acompanhamento mesmo de perto e continuar fazendo escolhas, né? Sim. Diz que um bom casamento, né, é quando você escolhe aquela pessoa todos os dias. E, na verdade, quando você contrata um colaborador, né, existe um casamento também Sim. ali, né? E aí é importante que o colaborador sinta que está escolhendo sua empresa todos os dias para trabalhar, porque ele vai trabalhar feliz, né, Liana? Verdade. E, e que também você escolhe aquele colaborador todos os dias. Então, assim, só um recado e uma recomendação especial para cada um de vocês. Obrigada pela atenção. Gente, ó, beijo. Obrigado, Dê. Beijo.